Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma estudada sobre esboços de funções racionais, sendo que a nossa função racional que a gente vai trabalhar aqui será a função que vai admitir valores positivos ou negativos, né? Repare que ela vai ser dada por 1 sobre x mais a ou x menos a mais b ou menos b. Então ela pode admitir valor positivo ou negativo fora desse cara, valor positivo ou negativo dentro, né, aqui do nosso denominador, ou valores positivos ou negativos fora da nossa fração. Então, vamos primeiramente fazer uma análise do porquê que o gráfico da nossa função admite esse formato, né? Repare que ela tem um formato bem diferente, né? Repare que quanto mais se aproxima da nossa origem, né? Quanto mais se aproxima do nosso zero, repare que a função ela cresce indefinidamente, né? Ela cresce muito. E conforme ela vai admitindo valores de x muito grandes, ela vai tendendo a zero, né? Do mesmo jeito, a gente tem esse outro ramo, aqui é um ramo da nossa função, aqui é outro. Repare que para valores muito pequenos, né, para valores negativos muito pequenos, a gente vai ter que a função se aproxima de zero. E para valores muito grandes e próximos de zero, ela vai para menos infinito, né? No caso, a nossa função f de x igual a 1 sobre x. Mas vocês podem perguntar, sim, mas por que isso acontece, né? Primeiramente, né, vamos relembrar o seguinte fato. Como a gente está analisando a função 1 sobre x, né? Se a gente pegar um x valendo 10, por exemplo, 1 sobre 10 é 0,1. Se a gente for analisar no nosso gráfico, né, o 10 vai estar mais ou menos por aqui, né? Já vai estar mais próximo de zero. Se a gente pegar 1 sobre 100, é 0,01, que está muito mais próximo de zero. Se a gente pegar 1 sobre 1000, é 0,001, que está muito mais próximo de zero. E daí por diante, se a gente pegar, por exemplo, 1 sobre 10.000, né, ela vai ser 0,0001, né, que no caso vai estar muito mais próximo de zero. Então, para valores suficientemente grandes, essa função ela vai tender a zero, né? Agora você pode também perguntar, sim, mas se eu pegar valores muito pequenos, né? Vamos pegar um valor razoável, né? O valor é 1 sobre menos 10, menos 0,1. Já para valores bem pequenos ela já está indo para zero, né? 1 sobre menos 100, menos 0,01, já vai se aproximando mais do zero. Se eu pegar 1 sobre menos 1000, menos 0,01, já está se aproximando cada vez mais de zero. Então, para valores suficientemente grandes, né, ela tende a zero. Para valores suficientemente pequenos, né, números negativos, ela também vai tender a zero, né? E o que explica esse comportamento aqui, né? Esse comportamento vindo para cá e esse comportamento indo para cá, né? Esse comportamento é explicado pelo seguinte fato. Tome um número positivo muito pequeno, bem próximo de zero. Exemplo, se a gente pegar um número positivo bem próximo de zero, como sendo 0,0001, a gente tem o mesmo que 1 sobre isso aqui é o mesmo que 1 sobre 1, e isso aqui é 1 sobre 10.000, né? E daí a gente pode fazer, né, um produto de fração pelo qual isso vai dar 10.000. Então ele vai admitir valores muito grandes, né? E do mesmo jeito, se a gente for pensar sendo um número extremamente grande quando ele for negativamente, né? Ele está extremamente próximo de zero, né? Esse número aqui, perceba que ele vai dar menos 10.000, que é um número extremamente pequeno, vai dar um y extremamente pequeno. Então, isso nos ajuda a reparar que a função ela vai ter esse formato, né? A função 1 sobre x. Mas você pode pensar, mas o que significa a função menos 1 sobre x? Como é comum, normalmente quando a gente adiciona um menos, né, na nossa função, ela reflete em relação ao nosso eixo, ou eixo y, ou eixo x, né? No caso aqui é apenas uma reflexão, né? Ela vai ter esse formato quando aqui for positivo, ela é refletida quanto ao eixo y e vai ter esse formato, né?
ela apenas vai sofrer um processo de reflexão, né? E vai mudar a sua aparência, mas que não vai admitir tanta diferença assim, se a gente for parar para analisar. Então, a dica que eu dou para resolver esse tipo de problema é o seguinte. Primeiro, vamos supor que a gente tem uma função 1 sobre x menos a mais b, né? Positivo, formato esse daqui, né? Agora perceba o seguinte, mais b, o nosso eixo x vai subir e menos a, né? A gente vai dizer que isso aqui vai para a direita e o nosso eixo y ele vai ter um translado para a direita, como se a gente fosse pensar assim, né? Sim, uma observação também que eu esqueci de dar, que é muito importante, é essa daqui. Repare que a nossa função aqui, ó, a gente tem um quadrado aqui dentro, né? Onde aqui é o eixo que está centralizado em zero, né? Então, sempre quando a gente está pensando nesse formato de função, né, sem nenhum camarada multiplicando aqui, né? Apenas sendo o 1, o coeficiente aqui sendo 1, né? Quando a gente está pensando com esse coeficiente sendo 1, a gente pode analisar a função do seguinte formato, né? A gente pode pensar ela como aqui tendo um quadrado, né? Onde perceba que em relação ao eixo x, né? Em relação à origem e ao eixo x, a gente pode pegar menos 1 e 1, né? E em relação ao eixo y, menos 1 e 1. E daí a gente traça um quadrado em relação à origem, né? Sempre a gente vai traçar um quadrado, a gente vai pegar o ponto, a unidade mais próxima à direita, à esquerda, para cima e para baixo. Sempre a gente vai analisar isso, ó. Aqui também, ó. Quando a gente faz esboçar esses gráficos de função, né, em relação à origem, né, a gente está pensando sempre uma unidade à esquerda, uma unidade à direita, uma unidade para cima, uma unidade para baixo, né? Então perceba o seguinte, quando a gente está analisando a função, quando a gente está pensando em mais b, vai subir o eixo x, né, b unidades. E quando a gente está pensando aqui em ver esse menos a, ele vai para a direita, a unidades, né? E quem é que vai para a direita? O nosso eixo y. E assim sucessivamente. Se a gente for parar para analisar essa função aqui, por ter esse menos, ela vai ter esse formato, né? Por ser menos b, o eixo x vai descer, né? E por ser mais a, o nosso eixo y vai para a esquerda a unidades. Lembrando, isso aqui vai determinar quanto ela vai para a esquerda e aqui vai determinar quanto ela vai descer, né? Claro, porque o sinal vai entregar o caminho que a gente vai tomar, né? Vamos ver outro exemplo, né? Se a gente tiver f de x igual a 1 sobre x mais a menos b, o menos b vai nos garantir que o eixo x vai descer b unidades, né? E o mais a vai garantir que o nosso eixo y vai para a esquerda a unidades. Formato esse, né? Graças ao mais aqui, né? Então, vamos ver alguns esboços, né? O primeiro que a gente vai analisar é o seguinte, né? A gente vai ter a seguinte função. F indo de R tirando 3, né? Indo num contradomínio real, pelo qual a gente vai ter a função x levando em 1 sobre x menos 3, né? Perceba o seguinte, nossa função vai ter esse formato, claramente vai ser r tirando 3, porque o nosso denominador não pode ter valor zero, né? E aí a gente vai ter esse esboço, né? Vamos ter esse esboço aqui. Vocês podem perguntar, mas por que esse esboço? Repare, ó, nossa função tem essa cara, né? Aqui é como se tivesse um mais zero, né? Então, o nosso eixo x permanece no mesmo lugar, né? No entanto, esse menos 3 vai entregar alguma coisa, né? Vai entregar o quê? Que o nosso eixo y vai ser transladado 3 unidades para a direita, né? Então, o nosso eixo y que está aqui é como se ele fosse transladado para aqui, né? E daí o que a gente faz? Para ficar mais fácil, de uma forma bem rudimentar, a gente pode pensar assim, já que a gente está analisando função, onde o coeficiente que acompanha x é 1, né? Então a gente pode pegar uma unidade à direita, uma unidade à esquerda, uma unidade acima e uma unidade abaixo em relação ao nosso novo sistema de coordenadas, né? Que vai ser isso aqui, né? A gente teve uma rotação aliás, uma translação do nosso sistema. Pronto, tendo isso aqui, né, a gente faz nosso quadradinho, né,
normalmente, né? E depois que a gente fizer o nosso quadradinho, né, a gente analisa que esse cara aqui, ó, positivo, né? Então a gente seleciona esses dois pontos e passa com nossos ramos da nossa função, né? Agora vamos para um outro exemplo, né? Um exemplo também simples, ó. Se a gente analisar a nossa função como sendo uma função que vai de r tirando zero, né? Indo em r, sendo dada por 2x mais 1 sobre x. Aí você pode parar para pensar, essa função ela não está no formato ideal, né? Então a gente vai ter que reescrever ela, né? Mas repare que ela é facilmente reescrevível. A gente pode pensar ela como sendo f de x igual a 2x mais 1 sobre x. Quebro aqui em duas frações, né? Sendo que aqui ó, vai cortar o x com x, vou ter 2. E aqui vai ser 1 sobre x. Então a gente está no formato das nossas funções convencionais, né, que a gente está trabalhando. Então como seria o esboço? O esboço seria dessa forma. Repare que isso aqui vai nos garantir o quê? O eixo x vai subir 2 unidades. Ó. O eixo x subiu 2 unidades. Enquanto o eixo y permaneceu na mesma, porque não tem ninguém somando, nem ninguém subtraindo aqui de x. Então a gente consegue reescrever nosso eixo novamente. Depois que a gente reescreveu, né, agora é como se a gente tivesse nossa origem daqui vindo para cá, né? E daí a gente pensa um cara à direita, um cara à esquerda, um cara acima, um cara abaixo, né? Como o formato dela é positivo, ó, o termo que acompanha a fração, o sinal que acompanha a função, a fração é o sinal positivo, então basta a gente selecionar esse ponto e esse ponto, né? Então a gente vai ter que o ramo vai passar por eles, né? E a gente vai ter o formato da nossa função. Agora vamos pensar em outro exemplo, né? Se a gente tiver a função dada por f, que vai de r tirando menos 1 em r, né? Que leva x em menos 1 sobre x mais 1 menos 2. Né? A nossa função vai ser dessa forma, né? Então, repare que graficamente ela é dada desse jeito aqui, ó. Né? Repare que o nosso menos 2, né, nos garante que o eixo x desce menos 2, né? O eixo x desceu. O mais 1 nos garante que o nosso eixo y foi para a esquerda uma unidade, né? Em relação à origem, é claro, né? Então a gente tem o nosso novo eixo sendo dessa forma. Então a gente sempre pensa em relação agora a esse centro aqui, né? A gente vai pensar o que agora? Uma unidade à direita, à esquerda, acima e abaixo. Traça de uma forma bem simples um quadradinho, né? E como nossa função ela é à esquerda, né? ela admite valor negativo à nossa fração, então a gente pode pensar ela agora, a gente seleciona esse ponto e faz o esboço da nossa função. Se a gente for pensar agora nessa função aqui, né? A função r tirando 2, que vai de r em... onde leva x em 1 sobre x menos 2 mais 2, né? Ou seja, a função ela vai ter esse formato, né? Repare que o mais 2 vai nos garantir o quê? Que nosso eixo x vai subir 2 unidades e o menos 2 vai nos garantir o quê? Que o nosso eixo y vai 2 unidades à direita, né? Então, é facilmente notável que o eixo x sobe 2 unidades, o eixo y vai 2 unidades para a direita, né? Agora a gente vai ter esse centro. Analisa um ponto, uma unidade à direita, uma à esquerda, um acima, um abaixo. Faz o quadradinho, né? Como nossa função ela vai admitir valores positivos aqui, né? Então a gente vai selecionar quais pontos? A gente vai selecionar esse ponto e esse ponto, né? A gente seleciona como se fosse uma seta vindo assim, né? A gente analisa esse ponto aqui, esses dois pontos, porque é positivo. Caso fosse negativo, a gente analisava quais pontos? Esses aqui. Né? Então, como são positivos, a gente seleciona esses dois pontos e esboça nossos ramos. Né? Então, pessoal, basicamente é isso. Essa é a primeira parte do vídeo, né? Que a gente também vai fazer sobre funções que se aproximam de outras funções, né? E a gente vai fazer uma análise
mais criteriosa. Mas, a princípio, a parte 1 desse vídeo de funções racionais desse formato é esse. Obrigado, espero ter ajudado e até mais.